Deste modo, o que estes versos nos ensinam, meus irmãos, que só pode existir esperança aí de uma renovação, de uma restauração deste mundo se houver comunhão de Cristo com a sua igreja. Por isso é necessário nos afadigarmos, meus irmãos, em oração e em estudo das Escrituras, pois quanto mais conhecermos do nosso Criador, mais íntimos dele nos tornaremos. Quanto mais aprofundarmos o nosso conhecimento do nosso Criador, mais intimidade nós teremos com ele. Este ensino, meus irmãos, se transfere para a vida conjugal entre marido e mulher. Na sociedade atual, meus irmãos, eu tenho feito uma análise e eu tenho percebido, e muitos podem falar, pregador faz análise da sociedade, pregador faz. E eu tenho percebido que em nossa sociedade atual, o erro mais comum que a maioria dos casais tem cometido hoje é o fato deles se conhecerem muito pouco ou não se conhecerem nada um do outro. Eles passam anos e anos vivendo juntos e o marido não conhece a esposa e a esposa não conhece o marido. Eles passam vivendo aí 10, 15, 20, 30 anos, 50 anos e se conhecem muito pouco ou não se conhecem nada. A grande realidade que nós vemos dentro das Escrituras, meus irmãos, é que quando um homem ele se casa com uma mulher, ele se torna uma só carne com ela. E por serem uma só carne, marido e mulher, eles têm o dever de conhecer um ao outro, para que de fato possam se tornar uma só carne. O marido deve perceber quando a esposa está triste e perguntar: minha querida, o que está acontecendo? Tem algum problema que nós podemos resolver? Eu fiz alguma coisa que te chateou? A esposa tem que olhar para o marido e perceber quando ele não está bem. E desta forma, deve ter um conhecimento mútuo de um para com o outro, se aprofundando nos sonhos, fraquezas, lutas, dor, sofrimento. E isso aí, meus irmãos, nós só podemos construir com muito, mas muito diálogo. Eu não estou falando de um monólogo, não estou falando de um só falar e o outro ficar escutando, mas um diálogo recíproco. Um fala, o outro escuta, depois o outro fala e expõe ali as suas razões. Então, deve ser um conhecimento de um ao outro mútuo, se aprofundando nos sonhos, fraquezas, lutas, dor, sofrimento e problemas desta vida. E como eu disse, isso se constrói com muito, mas muito diálogo. Um ouvindo o outro, um expondo o que está sentindo dentro de si, colocando para fora o que te aflige, os problemas que ele está enfrentando. E com isso, como eu disse, eu não estou falando de um monólogo, mas de um ouvir o outro, chorar abraçados e assim compartilhar a fadiga deste mundo maldito, caído e contaminado pelo pecado, um carregar as cargas do outro. É uma análise que eu tenho feito da minha própria vida, meus irmãos, e da vida alheia também, da vida dos outros. Eu tenho enxergado esses problemas, porque maridos passam a vida inteira vivendo com a sua mulher e muitas vezes não sabe quando ela está triste, quando ela quer falar, quando ela necessita ser ouvida, e passam anos e anos, e a esposa, quando o marido chega do trabalho, ela não tem capacidade de entender o sofrimento que aquele homem tem enfrentado todos os dias, as cargas que ele tem carregado. Certa feita, vi um pregador dizendo o seguinte: muitas vezes o marido ele chega em casa e ele não quer conversar. Ele está cansado, está com fome, passou um dia difícil, a única coisa que ele quer comer, que ele quer é comer e ficar em silêncio. Depois que ele comer, passar o momento dele ali, que ele ficou em silêncio, o momento de estar pensando em nada. É nesse momento que a esposa deve se aproximar e tentar falar com ele. Só que muitas vezes o desgaste do dia a dia atrapalha.